Boa tarde, é um prazer estar aqui e acho que esse prazer é tão verdadeiro de quando alguém que estuda de fato aqui na universidade tem uma longa passagem para a instituição, a gente diz que é um prazer mesmo, né? Porque já falava com a Rose, a gente circula por esses corredores, parece que a gente encontra as memórias tão presentes que são fantasmas mesmo, né? A gente enxerga as coisas acontecendo muito vivas, né? Então é uma alegria mesmo estar aqui, né? E também conversar. Tudo que eu fiz aqui, desde o mestrado, né, até o finalzinho do doutorado. Eu faço meu mestrado aqui de 2000 a 2002 com o professor Baldino, que vocês conheceram, uma professora Tânia, né, esposa do Baldino há um pouco tempo, né, e também fiz o meu doutorado, passaram-se 8 anos para eu voltar a fazer um doutorado na temática que eu escolhi, que tinha a ver com aquilo que eu estava vivenciando na minha prática, né, como formadora e professora de educação básica, e escolho trabalhar com comunicação nas aulas de matemática, com diálogo nas aulas de matemática, e fui orientada pelo professor Oli, né? E o ano passado foi um ano muito difícil, né? Porque eu fiquei órfã dos dois orientadores, de mestrado e doutorado. Por isso, por mais tenso que seja a relação com os orientadores de vocês, ela é uma relação importante. A gente aprende muito com eles, nos deixam marcas, né? E quando a gente os perde, de fato, a gente sente, né? Porque passa um filme na cabeça, enfim. E não vai ficar tão explícito, mas o que eu vou falar aqui, conversar com vocês, tem muito a ver com os dois, com a aprendizagem que eu tive em todos os dois, com o Baldino e com o professor Anderson. Tá? O que eu vou apresentar aqui também é parte de um material que eu produzi para o concurso de livre docência que eu fiz há pouco tempo, na semana passada. Então, assim, vocês podem perguntar à vontade, mas eu já passei, tá? Então, se eu não souber responder, não tem problema nenhum. O Roger está aqui para legitimar esse tudo que aconteceu, tá? Tô brincando, mas, enfim, foi uma experiência muito marcante que faz a gente pensar em tudo que a gente produz e acaba, essa escrita, né, acaba revelando potencialidades para a prática futura, inclusive, tá? Então, desde 2013, quando eu termino meu mestrado, eu vou para uma universidade e está aqui, ó, Raquel, estágio supervisionado no curso de licenciatura em matemática. E desde então eu não saí desse lugar, sempre orientando estagiários, né? Tanto na pedagogia, mas especialmente na licenciatura em matemática. E continuo fazendo isso até hoje. Então, quando eu me formo aqui no doutorado, em educação matemática crítica, defendendo a tese, eu penso, bom, o que seria esse estágio? Será que tem um estágio que a gente consegue desenvolver algumas ações que a gente poderia dizer que são desenvolvidas a partir dessa perspectiva de educação matemática crítica? E ao longo do meu tempo, especialmente na Universidade de São Paulo, eu fui desenvolvendo essas ações, escrevendo, sistematizando e colocando no papel e compartilhando. E hoje, de fato, é um momento importante de partilha com vocês a respeito do que eu venho desenvolvendo, né? Então, a partir de uma perspectiva da educação matemática crítica, como é que eu posso desenvolver essa formação dos estagiários, né, nessa disciplina que é bastante importante, que tem um local bastante importante, privilegiado na formação de professores no estágio supervisionado. Bom, tá aqui o meu e-mail, né? Quando a gente fala da... Fiz besteira já. Quando a gente fala da educação matemática crítica, pelos estudos que vocês já desenvolveram, né? O Oli, ele, como é o principal autor aqui para nós, né, de leitores da língua portuguesa, e obrigada ah, por conta de todo o tempo que o Oli ficou aqui conosco no Brasil, né? Então, é a partir dele que a gente acaba conhecendo muito da educação matemática crítica. E aí tem uma rede de conceitos muito grande, muito potente. E dentre aqueles conceitos, eu acabo escolhendo alguns que fazem sentido muito fortemente quando eu penso na formação de professores, que é o conceito de diálogo, de reflexão, cenários para investigação e de imaginação pedagógica. Eu não vou falar sobre eles, porque eu acho que vocês já leram bastante, ou depois tem as referências clássicas do olho para vocês olharem, né? Eu queria mostrar aqui como é que eu mobilizo esses conceitos na prática que eu coloco em ação. Então, eu sou muito pragmática, gosto muito de, tá, mas vamos ver como é que a gente faz isso. Eu sempre, minha vida toda foi como é que eu transformo isso que eu leio, como é que eu dialogo com meus estudantes a respeito desse texto, disso que eu leio, né? Isso tem a ver com a prática do futuro professor. Então,
muito incentivada pelas perguntas que os meus alunos da licenciatura fazem, depois que eles leem aquele texto clássico do Olho, Cenários para Investigação, de 2000, aqui do Bolema, né, aqui da Unesp, eles me perguntam, mas como, Raquel? Eu falei, que delícia de pergunta, como? Eu adoro esse como, né? Vamos pensar nesse como. E eu acabei, então, estruturando algumas ações formativas a partir dessa perspectiva teórica da educação matemática crítica. E aí eu queria falar especialmente sobre a número 4 aqui com vocês, mas para chegar na 4, eu passei por outras experiências que também foram muito importantes para constituir essa quarta que eu acabo desenvolvendo ultimamente, né? Então, quando a gente lê sobre cenários para investigação e vai trabalhar numa turma de licenciandos, a gente pratica cenários para investigação com eles. É uma coisa muito imediata, né? Então, como que a gente aprende a investigar, né, a partir dessa perspectiva da educação matemática crítica? Um dos primeiros passos é se envolver em cenários para investigação, experimentar isso, ver as dificuldades, ver como é que eu me sinto, o quanto que isso é diferente para mim, né, o quanto que eu já vivenciei e que eu relaciono com as minhas práticas anteriores, né? Então, uma das primeiras ações foi desenvolver atividades investigativas com os futuros professores. Depois, por conta que eu desenvolvi uma tese sobre diálogo e aprendizagem do futuro professor, né, aqui na Unesp, eu penso, bom, a questão de dialogar com estudantes não é simples. Vamos dialogar, vamos ouvir. Eu acredito que o futuro professor ele possa aprender a dialogar. E a minha tese foi a respeito disso, né? Então, eu posso desenvolver, de novo, algumas ações, né, desenvolver algumas atividades em que a gente pense sobre isso, que é o diálogo, né? Então, nessa atividade aqui, entrevista com estudantes sobre fração, é o momento em que o futuro professor se coloca na posição de ouvinte, principalmente, né? E como é que ele entende, né, aquilo que é colocado pelos seus estudantes, né, nesse momento de troca. E uma terceira ação é a ideia de abrir exercícios, né? Entendendo que exercício é o ponto de partida de qualquer aula de matemática, é a zona de conforto para o futuro professor e para o professor. Todo estudante da matemática sabe escolher exercícios, gosta de exercícios, né? A princípio gosta de exercícios, inclui exercício na sua prática como professor, né? Na educação básica. Então, todo mundo sabe muito bem resolver exercícios. E a partir dali eu penso, né, uma caminhada para o desconhecido, que é cenários para investigação, tá? E aí, num quarto momento, né, em termos de ações formativas, eu me inspiro também nas leituras que eu faço do Olho, né? E ele sugere muito que é só a gente folhear o jornal, que tem muita matemática em ação ali, sendo transmitida, sendo noticiada. Então, eu coloco esses estudantes a olharem para essas notícias que têm a ver com matemática em ação e mobilizar sua própria matemática e como é que ele transforma essa matemática, essa notícia, em artefato pedagógico, para trabalhar, né, a partir dessa perspectiva da educação matemática crítica lá na educação básica. Tá? Então, o que eu percebi, né? Eu queria comentar com vocês o que eu tenho percebido em relação a essas atividades, essas ações. Quando a gente trabalha com atividade investigativa, com referência à matemática pura, eu estou colocando agora esse pura entre aspas, por conta da minha livre docência, né? Ou seja, eu fui até olhar nos livros, né, do Olho, a tradução é matemática pura, e o Olho fala em pure mathematics. Então, esse pura, quando a gente conversa com outras pessoas, isso é a beleza do diálogo, né? Esse encontro de diferentes perspectivas. Quando a gente vai conversar com outras pessoas, esse pura, o que quer dizer pura? Eu falei, não, pura é a matemática, né? É a matemática, aquela dos livros, aquela da escola. Pois é, mas por que é pura? Né? Eu falei, bom, eu teria que olhar por que o Olho está chamando de pura. Mas aqui é no sentido tradicional da palavra mesmo, aquela que a gente encontra na sala de aula, que está lá no currículo escrito, que o professor desenvolve, né? Está lá no livro didático. Então, quando eu comecei a desenvolver atividades investigativas com o futuro professor de matemática, eles queriam saber por onde que eles tinham que percorrer, que caminho, que eles têm que fazer. Eles ficavam perdidos. Assim como os nossos alunos da educação básica, quando a gente propõe cenários para investigação, eles também ficam perdidos. Eu falei, opa, aquilo que está acontecendo então na escola também acontece no curso de licenciatura em matemática. A gente não sabe desenvolver atividades investigativas na formação de professores, né? Então, eles perguntavam para o monitor da disciplina, o que a Raquel quer como resposta para cá? Então, veja que lembra o aluno da educação básica, ele também pergunta isso, né? O que você quer que eu responda, professora? Então, era a mesma pergunta que eles faziam para o monitor da minha disciplina.
Então, a gente vê muito fortemente, né, até eles começarem a deslanchar, se envolver, essa cultura, e aqui eu estou usando bastante Paulo Freire, né, a cultura do silêncio, a cultura da obediência, ou seja, do adestramento, né, o desempowerment, como ele traz na literatura dele. Né, ou seja, eu sei reproduzir o que é me dito, né, e então por isso que uma educação matemática mais tradicional, ela acaba formando esse sujeito que obedece, que aceita, que não questiona e que tem a matemática como verdade absoluta para seguir nas suas ações escolares. Né? E aí, com o desenvolvimento da atividade, eles acabam se surpreendendo com a diversidade de raciocínio e respostas. E aí eles perguntam, mas pode? Ó, isso é 2018, né? O futuro professor de matemática com o qual eu estava trabalhando estava se formando no último ano, perguntando se podia ter diferentes respostas para uma mesma atividade. Então, é claro que na escola eles iam fazer a mesma coisa de sempre, ou seja, a matemática com uma única resposta, um único modo de pensar. Então, essa atividade de 2018 que eu desenvolvi ali me alertou. Nossa, a gente precisa olhar para esse curso de licenciatura e pensar em outros momentos para discutir essa objetividade, essa racionalidade da matemática, não só no último ano do curso. Ah, e aí, quando eu peço para eles falarem sobre essa atividade, né, como é que seria isso lá na educação básica? Aí, de novo, vem aquelas coisas que a gente já sabe, né? Tudo que a gente vai levar de diferente, que foge do paradigma do exercício, toma tempo, isso não cai nas provas, não está no currículo. Então, todos esses argumentos apareceram, mas um me chamou a atenção muito forte, né? Não é esse tipo de questão que se pede no SAREP. Ele, né, objetificou ali, ele cristalizou que é a prova, né, essa prova, essa avaliação externa, que comanda tudo que o professor faz em sala de aula. Não é esse tipo de questão que está no SAREP. Então, não tem lugar. Né? Atividades pautadas na educação matemática crítica não tem lugar na sala de aula, por conta disso. Né? Então, tudo isso fez a gente pensar, e aí eu escrevi essa frase em homenagem ao Christian, colega de vocês, né, que ele desenvolveu uma dissertação de mestrado e pensou que poderia ser isso, educação matemática crítica, em disciplinas de cunho mais matemático, né, mais específico, né? E a gente acaba percebendo a liberdade que eu tenho no curso de metodologia do ensino de matemática, né, que envolve o estágio, é bem diferente dessa liberdade que a gente tem nessas disciplinas de cunho específico. Os objetivos são distintos também. A gente pode conversar mais sobre isso. Olha de novo, os estranhamentos dos licenciandos, tá? Quando eu trago sempre aqui para vocês uma primeira reação, quando eu proponho uma atividade assim, ó, ah, vocês vão fazer uma entrevista com esse estudante, né? E aí eu vou perguntar para ele, né, para esse estudante, né, tanto aqui quanto na atividade anterior, como é que foi? Como é que vocês conversaram, você e o estudante, né, lá sobre fração? Aí ele me perguntou, como a gente conversou? Como assim? Você quer que eu diga como foi a conversa? É, tenta lembrar como foi essa conversa e me descreve que tipo de ações dialógicas, que tipo de envolvimento em raciocínio que vocês desenvolveram. E havia um silêncio, porque, de novo, né, foi um alerta. Esses futuros professores não estão acostumados a pensar sobre o que aconteceu, sobre o ocorrido em termos de comunicação. Então, acende um alerta e a gente precisa falar sobre isso, né? Então, a gente usa essa entrevista com um aluno, né, desse futuro professor com um aluno, para que, a partir dessa experiência com um, ele possa perceber que isso também pode acontecer com a turma toda. Né? Porque, claro que uma conversa no individual é muito diferente do que esse futuro professor vai ter contato lá na educação básica, na escola, né? Que é com turmas de 30, de 35. Mas essa experiência no individual mostra que existem percepções dos estudantes que são diferentes do professor. Né? E aí eu lembro sempre do Baldino. Ele dizia, quando você entender alguma coisa e você vai falar para uma turma de 30, tem a sua percepção e mais 30. E cada um vai conectar aquilo que você falou com o vivido, né? Com o que se constitui o sujeito. Então, são perspectivas distintas que se encontram ali, que tentam se encontrar quando a gente está conversando, né? Quando a gente está dialogando. Né? Então, essa experiência do individual, quando ela é colocada numa turma de 30, os estudantes ficam mais, opa, pode ser que alguém esteja entendendo algo diferente do que eu estou pensando, como aconteceu nessa atividade que eu desenvolvi ali, né? Então, eles vivenciam um estranhamento,
né? Eles experimentam esse movimento, né, que eu defendi na tese, de ir até onde o outro está, e isso tem muito de Rômulo Lins, né, que foi professor aqui da universidade, que dizia, né, que até a gente estava lembrando que a comunicação é um acidente, porque as pessoas pensam tão diferente, e quando a gente está conversando, né, muitas vezes quando as pessoas estão fazendo assim para ti, elas não estão entendendo, mas elas estão fazendo assim, tu se agarra nisso e vai, né, tu continua falando, falando, sem saber de fato o que o outro está entendendo, né, o que o outro está entendendo disso. Então, essa ideia do movimento, né, de você sair do seu centro para ir até o centro do outro com o qual você está conversando, para tentar entender o que é isso que ele está produzindo, né, e quão próximo é daquilo que você está expressando, é importante para depois a gente caminhar juntos para um lugar para aprendizagem de algo novo, né, que é sempre em conjunto com o professor. Então, eles, nessa atividade de colocar em ação um diálogo, tentativa de colocar em ação um diálogo, eles ampliam os repertórios sobre as dificuldades dos alunos, as ideias que eles têm sobre frações, e frações é estratégico, né? Porque frações é um conteúdo matemático que perpassa toda a educação básica, a gente segue trabalhando no ensino superior, e é importante a gente pensar sobre os vários significados de frações, que geralmente é muito restrito, trabalhado, né, como parte toda. Então, é bom para a gente mobilizar muitas ideias também matemáticas, né, nessa entrevista que eles fazem sobre frações. É muito bonito esse trabalho, gente. Depois, um dia, eu socializo com vocês. Esse aí, essa terceira ação do conhecido ao incerto, né, a ação de abrir exercícios, foi algo que a gente tenta se colocar, né, no lugar do outro e pensar, poxa, de fato, como não é simples trabalhar com cenários para investigação, né? É linda a ideia, mas como é que faz? Então, na tentativa de responder a esse como, né, eu penso nessa ação de partir do exercício para se movimentar até algo que não é mais exercício. Não necessariamente investigação, mas sai desse lugar. E esse movimento de sair do exercício acaba possibilitando aprendizagem para o professor e para os alunos, né? Então, a gente tenta pensar um pouco sobre o que é isso. Né? Então, esse caminho, né, é um caminho que eu tenho perseguido, né, na minha ação como formadora, de tentar relacionar exercício e atividade investigativa. Eles não são. Um aluno uma vez me disse assim: quando eu falo de exercício e atividade investigativa, eu sempre faço assim, né, ambiente 1 e ambiente 6 do olho. E depois eu mostro a tabela para quem não tem isso em mente, mas é o ambiente 1 e o ambiente 6. Aí um aluno me falou: não, professora, eles precisam estar mais juntos, né? Eles não são opostos, eles se complementam, mas a gente costuma fazer assim, né? Que, ou seja, são coisas bem diferentes umas das outras, né? E a ideia é tentar relacionar. E aí, de um para o outro, do outro para um, esses diferentes movimentos, eles são muito legítimos que o futuro professor tenta fazer. Porque ele está tentando se apropriar daqui das possibilidades de aula de matemática. Né? Então, a tabela ela é muito poderosa, aquela tabela do olho. Não para a gente seguir fielmente, mas para nos falar sobre o que pode acontecer numa aula de matemática. Né? E também tentar explicitar o que não está naquela tabela, está por trás daquela tabela. Então, é algo formativo mesmo que eu tento desenvolver com eles, que é partir de onde eles estão, né? Onde eles estão? É no exercício. O futuro professor que está lá no curso de licenciatura, ele está no paradigma do exercício, seja no Instituto de Matemática, é o que ele conhece. Então, é a partir dali que eu tento caminhar com eles para um outro lugar, diferente daquele, tá? E a ideia de abrir um exercício, né, é você legitimar o que os estudantes produzem de significados a partir do momento em que eles leem o enunciado. Então, se vocês fizerem essa tarefa um dia, né, de repente já fizeram, pega qualquer exercício, especialmente se tem algum contexto semi-real ou real, e para escutar, estão em duplas, o que eles dizem sobre aquele enunciado, vem maravilhas. E aí você pode pegar cada uma daquelas frases que eles pronunciam e você pode debater, discutir para vários lugares na aula de matemática. Tá? Então, é isso. A ação de abrir no exercício tem a ver com legitimar e desenvolver os comentários desses estudantes a respeito do enunciado. Tem a ver com diálogo, possibilitar a fala, e possibilitar sim, porque o professor é o organizador daquela sala de aula. Uma vez me criticaram, mas o professor possibilita como autoridade. Sim, é ele que organiza a sala de aula, a atividade pedagógica, tem que abrir espaço, ele possibilita, né, para que o estudante possa falar,
tem a ver com escuta ativa, tem a ver com legitimação do que é dito, valorização e desenvolver aquela ideia e não ficar só no ar. E aí eu comecei a pensar para esse material da livre docência, né, que movimentos ocorrem do exercício para o cenário para a investigação. Então, quando os alunos estão pensando, bom, eu parto do exercício e quero ir para a investigação, o que acontece nesse meio do caminho? Como é que é essa trajetória na tabela do olho? Então, para quem não lembra, ou quem falando na tabela, é aquela do cantinho, que é bastante divulgada nos textos, né, que fala sobre o paradigma do exercício, cenários para investigação. E aí eu trouxe aqui alguns relativos à ação do exercício. Então, existe esse movimento horizontal que passa do exercício e vai para a investigação, mantendo a referência, ou seja, a gente partiu de um exercício, eu vou pensar qual investigação eu consigo mobilizar sobre aquele contexto de função, de geometria. Então, eu fico na referência à matemática, entre aspas, pura. Né? Existem movimentos diagonais, e esse é muito forte para o futuro professor. Então, desde o final dos anos 90, a gente vê nos PCNs, né, nos parâmetros curriculares nacionais, uma forte inserção de contexto, de contextualização. Isso aparece nos livros didáticos e continua aparecendo em 2025, em 2020, quando os estudantes pensam em criar uma atividade investigativa. Mesmo que parta da matemática pura, eles tentam chegar lá na semi-realidade ou realidade. Parece que a investigação ela vem colada com o tratar do real, tratar do cotidiano, né? E isso ele fica muito mais ligado à matemática pura. Então a gente vê movimentos diagonais que partem então lá do exercício, mas tendem a referências à realidade e semi-realidade, né? E também eu percebi com as práticas dos estagiários um movimento contrário, oposto ao exercício. É um movimento de fechar a investigação. E isso é muito forte, né? Porque a depender de diversos condicionantes da atividade investigativa ser implementada lá na prática do estagiário, condicionantes externos, inclusive, a gente percebe os estudantes da educação básica dizendo: isso não é aula de matemática. Então, fecha-se a investigação e retorna-se ao exercício. Percebe o movimento contrário, né? Não por vontade do estagiário, do futuro professor, mas do que ele encontra ali na sala de aula, enquanto ele encontra aqui na prática. Né? Então, são atos não investigativos, né? A gente tem a Ana Carolina Faustino e o Oli falando de atos não dialógicos, né? E eu consegui perceber, ao olhar junto com os estagiários a prática deles, alguns atos não investigativos, que demonstram que o aluno não aceitou o convite e ele faz questão de enunciar isso, de se colocar. Uma propriedade tão forte que ele se sente pertencente àquela aula, e a gente precisa ouvir isso. O que está por trás disso? Né? O que o aluno quer ao falar isso? Então, a gente discute isso com os estagiários, né? Os atos não investigativos. E para mim faz sentido pensar que, inspirado, claro, nas referências que o Oli coloca, numa realidade imaginada, porque quando os estudantes da licenciatura estão pensando em atividades investigativas com base nos exercícios, por exemplo, eles não têm uma aula lá, uma sala de aula concreta, não necessariamente a gente está no estágio, né? Eles não têm uma sala de aula para se apoiar, para saber quem tem o Pedro, tem o Lucas, tem a Mariana, esse aluno é assim, ele gosta de tal coisa. Eles ficam tentando imaginar que sala de aula é essa. E esse processo de você pensar algo, propor algo que você acredita, né, com base em algo, um ponto de partida, geralmente a educação matemática mais tradicional, esse é um processo de imaginação pedagógica que também é um conceito que eu falei para vocês lá no início, que eu tomo como muito potencial, muito forte para pensar as ações formativas. Né? E aí, então, esses estagiários eles se baseiam numa realidade que é imaginada, porque eles não têm noção ainda que alunos são eles. E aí eu dei um ponto, avancei de 2023 para agora, porque na disciplina de estágio, eu ficava geralmente discutindo com eles na imaginação pedagógica, né? Porque eles chegavam lá na sala de aula para fazer o estágio, eles acabavam fazendo aquilo que o professor supervisor lá da escola queria que eles fizessem. Então, eu tentei discutir com eles, na necessidade da gente tentar pensar, isso que a gente está planejando aqui, a partir da educação matemática crítica, como é que é ela na sala de aula? Será que a gente vai conseguir implementar?
Ou seja, coloquei o futuro professor como também corresponsável da nossa organização das atividades, né? E aí meio que eles aceitaram, meio que porque tem que fazer, porque da disciplina, né? Eles são alunos, eles têm que cumprir as tarefas, mas tentei convencê-los de que é importante a gente ver que lugar é esse da educação matemática crítica lá na educação básica, quando a gente pensa no estágio supervisionado. Que momentos são esses de espaço que a gente tem para desenvolver atividades a partir dessa perspectiva teórica? E eles, tá bom, vamos lá, aceitaram o convite, né? Vamos lá, vamos fazer. Como é que a gente pensou isso? Eles desenvolvem um trabalho escrito em que eles vão escolher notícias que envolvam explicitamente matemática. Eles vão identificar que matemática é essa, o quanto eles sabem dessa matemática, vão pensar que tipo de exercícios clássicos se trabalha na educação básica com essa matemática, né? Ou seja, vão pensar naquele ambiente número 1, né? E vão propor uma atividade que dá um salto lá na tabela, vai lá para o 6, usando aquela matemática e usando a notícia, para depois pensar que relação tem entre o trabalho em 1 e o trabalho em 6. E aí é bonito de ver, porque a ideia da oposição, ela é só mesmo no quadro. A ideia da oposição é mesmo no quadro. Quando a gente vê os estudantes mobilizando esses dois contextos, a gente percebe que grau de importância eles dão, de fato, para a matemática pura via exercícios, e como isso potencializa o trabalho em 6 e vice-versa para atribuir significados a 1. E um ponto de interesse, tantas notícias, né, que estão presentes nos jornais, na mídia, por que eles escolheram aquela frase sobre guerra no Oriente Médio, ou sobre economia brasileira, ou sobre reflorestamento da Amazônia? Por que você escolhe isso? Porque para mim é muito importante eu conhecer quais são as premissas desse futuro professor, o que é importante para ele pensar a sua própria prática, né? Para que eu possa formar também junto com essas intenções, né? Com essas intencionalidades do futuro professor. Então, eu preciso conhecer, eu preciso saber esse ponto de partida. Né? Não é só para eles escreverem a mais no trabalho, né? Para a gente pensar, poxa, o colega escolheu isso, você escolheu isso, é tão diferente essas escolhas que vocês fizeram. Então vamos conversar sobre isso, né? No que o futuro professor se pauta para fazer as suas escolhas pedagógicas, didáticas, para constituir uma aula de matemática. Aqui estão algumas ideias de movimentos, né, que eles apresentaram, que a gente tentou sistematizar, né? E quando a gente liga 1 e 6, o movimento de ida e o movimento de volta é totalmente distinto, né? Então, a gente vê partindo de 1 para fortalecer o exercício, para fortalecer o conceito, para chegar em 6 forte, matematicamente forte. Para aquela investigação acontecer com potência, com empoderamento do conhecimento matemático. E a gente vê o movimento de 6 para 1 como o 6 é um convite, no ambiente 6, isso os futuros professores falando, é o momento que eu vou fazer o convite para a investigação, para o diferente, que vai tentar atingir o interesse, as intencionalidades dos estudantes. Então, o convite é feito no 6, a gente começa a conversar sobre 6, que daí quando eu vou para o 1, eles têm aquele 6 em mente e operam melhor, com mais significado, com mais engajamento. Então, são movimentos que envolvem os mesmos ambientes de aprendizagem, mas com objetivos, com intencionalidades do futuro professor totalmente distintas e legítimas. Legítimas, né? Eles vão e desenvolvem isso na sala de aula mesmo. Incitamos esses movimentos, são legitimados e eles são inscritos na apreensão. Né? E ainda teria um outro movimento que o Woolley coloca na literatura, que é diferente desses dois, né? É 616, né? Começa a investigação, está se falando sobre a temática, tem-se uma dificuldade de como a matemática pura é mobilizada naquele contexto de investigação, vai-se para treinar, para entender algoritmos, técnicas, para potencializar o trabalho que a gente retorna então, para o ambiente 6, com essa resposta a partir da matemática. Então, são movimentos distintos, né? E outros, enfim, aí para depois a gente pode conversar mais. Né? Então, não tem nada de oposto, né? São ambientes que se complementam, que se articulam, que se integram em prol de objetivos distintos e possíveis de uma aula de matemática. O que acontece? Eles
fizeram um trabalho escrito pensando em ambiente 6 e tentaram relacionar esses dois ambientes. Chega a hora de colocar isso em prática, lá na real da escola, com os 35 alunos do 7º ano ou do 2º ano de ensino médio. O que vai acontecer? Né? Então, eu ficava com isso na cabeça. Eu sei planejar muito bem atividades com eles, investigativas, mas vamos colocar em ação? E é tão difícil colocar isso na minha universidade, gente, no estágio. Então, quando eu converso com colegas, né, que trabalham nessa perspectiva, eu falei, nossa, eu morro de vontade de ir lá para o estágio tentar ver o que acontece. E o ano passado eu consegui. E esse ano eu vou conseguir de novo, né? Nessa disciplina de metodologia do ensino de matemática, para a gente ver, então, o que pode acontecer com esse planejamento. Como é que ele se efetiva, né? Como é que ele é implementado. E aí eu tomo como ponto de partida um estudo que o Oli fez com a Renuka Vital, na África do Sul, pós-apartheid, em que eles pensaram o seguinte, bom, o apartheid ele não existe mais, mas na sala de aula ainda existe a segregação, a separação, o preconceito. Então, essa é a situação atual. E desejava-se uma situação totalmente diferente para essa situação atual. Então, como a gente imagina? Como poderia ser? Né? Como poderia ser algo que não está lá dado? Né? E depois dessa imaginação, o que eu consigo fazer? Que eu arranjo para que a situação aconteça, tendo em vista a situação atual. Né? Então, o Oli e a Renuka, eles pensaram nessas 3 situações e depois isso tudo veio para o Brasil, né, um contato com a gente num texto do Oli e do professor Marcelo Borba, falando sobre essas 3 situações, né, que servem para a gente pensar, né, são importantes para a gente pensar numa pesquisa crítica no sentido de mudar práticas pedagógicas, né, como é que poderia ser diferente, né? E aí, quando eu vou falar com os futuros professores sobre isso, né, eu tentei transformar a linguagem, não usei essas situações. Eu falei para eles o seguinte: o que vocês têm? O que vocês querem? E o que vocês podem fazer? E fez sentido, porque né, muitas vezes essas palavras são um pouco técnicas, é importante a gente saber o que os autores pensam, mas o que tenho, o que posso, o que quero, é muito vivo, é muito presente, né? Então, é um retângulo inspirado né, no trabalho do Oli e dos seus colaboradores, e que eu trouxe, então, para a gente pensar. Né? Então, o que eles têm? Os estagiários, quando eles desenvolvem esse trabalho, né, eles ainda não necessariamente estão lá na prática, né, não estão lá, eles ainda não conhecem a aula do estágio. Né, deles. Eles estão pensando lá no início do semestre, que não necessariamente as observações da escola aconteceram, eles estão pensando tudo nas experiências anteriores. Então, eles sabem que eles têm o quê? Uma educação matemática tradicional, que eles viram de outros estágios, né, da própria educação que eles fizeram, que eles tiveram na escola. Eles percebem estudantes com dificuldade de aprendizagem em matemática, um pouco engajamento nas atividades propostas pelo professor, que ele já observou diversas aulas, né? As suas próprias experiências anteriores como estudante, também como monitor e estagiário, e alguns já começaram a fazer algumas observações no seu campo de estágio, tá? Disciplina de estágio aqui que a gente está falando. Então, isso é o que eles têm, que é o ponto de partida para eles pensarem o que eles querem. Né? Isso é o que é dado, mas gosto do que é dado? Concordo com o que é dado? Não concordo? Então, o que eu quero? Então, tem, claro, uma obrigação de fazer um estágio com a professora Raquel na disciplina, então eles têm que fazer isso. Né? Então, eles têm o que eles querem? Ele tem esse estágio para fazer. Às vezes, a gente vê fortemente uma vontade de querer fazer diferente, né? De não aceitar aquilo que está dado, então uma mudança de práticas tradicionais, né? E eles já estudaram educação matemática crítica e eles querem desenvolver a matemática dos estudantes, ou seja, como é que com aquela matemática que a gente ensina na escola, a gente consegue que eles mobilizem essa matemática para a leitura, para a escrita, para a interpretação do mundo em que eles estão inseridos. Né? Então, é a matemática dos alunos. Então, veja que nesse contexto de imaginação pedagógica, né, existe uma realidade imaginada, sabe um pouco sobre ela, e a gente parte nesse processo para uma realidade desejada. Tá? É algo que eles querem tentar desenvolver. Só que, quando eles começam, de fato, a fazer as observações, entrar em sala de aula, conversar com o professor supervisor, lá que está lá na escola,
entra em ação o que eu posso. Será que tudo que eu programei na atividade, naquele trabalho, eu vou poder desenvolver? Então, geralmente a gente tem que fazer transformações nos planejamentos. Acontece isso mesmo com os estagiários, né? Todo mundo aqui já foi estagiário, fez a licenciatura, sabe que não é bem assim, né? Tudo que a gente programa, não necessariamente a gente coloca em ação. Mas assim, o que acontece então nesse processo do eu queria isso aqui, mas o que eu vou poder fazer? Né? Então, antes ainda da implementação, o que eles tiveram que arranjar? Né? O professor supervisor tinha que aceitar aquele planejamento. Né? Então, esse posso tem a ver com respeito, com permissão, porque o estagiário entra na sala de aula que não é sua, é de outra pessoa. Né? Então, tem essa relação de respeito nesse o que posso. Né? Ele vai encontrar os alunos reais e não mais aqueles imaginários, né? Então, os interesses aí estão sendo colocados, eles estão conhecendo esses alunos. Existe a redução de tempo por conta de agentes externos, provas, atividades na escola. Então, aquelas 6 horas que ele pensou para implementar a atividade vão ter que se reduzir para 3. Então, vai ter que fazer mudanças ali. Né? A temática que era, por exemplo, reflorestamento, né, da floresta amazônica vai ter que mudar, porque o professor já trabalhou com isso, e de novo falar sobre essa mesma temática, ou os alunos são outros, então a gente vai ter que mudar sobre isso, né, tá? Alterar isso. Então, altera-se a notícia, né, a frase, por conta, inclusive, do conteúdo matemático daquele momento. Né? A professora agora está estudando geometria, não é mais frações, não é mais álgebra, vou pensar em uma coisa mais distante. Então, outro trabalho tem que ser elaborado, outro planejamento tem que ser feito, né? Desse que fortemente eles estão acostumados a primeiro o professor explicar o conteúdo e depois praticar, ou seja, o próprio paradigma do exercício. Então, naquilo que eles planejaram, eles vão ter que incluir um como se faz antes, né? E essa mudança, para que a atividade seja de fato real para aquele estudante, ele tem que mudar da realidade para a semi-realidade, para que a atividade se torne real para o estudante e possa ser mobilizada, desenvolvida e que os estudantes se engajem. Então, uma mudança de referência em relação àquilo que eles tinham planejado. Né? Então, parte da realidade imaginada para a realidade mesmo, que é aquela que eles vão vivenciar. Só que aí chega o momento da implementação. Porque até então eles estavam só conversando com o professor. Né? Chega o momento da implementação que entra em ação o que condiciona a implementação de atividades investigativas lá na educação básica. Né? E aqui, se vocês vão ler, tem muita coisa que tem a ver, por exemplo, quais são os condicionantes da metodologia de resolução de problemas na educação básica? Quais são os condicionantes de trabalhar com a história de conceitos matemáticos na educação básica? A gente vai encontrar semelhanças, mas, a princípio, eu estava interessada e estou interessada em saber o que é próprio de algo familiar à educação matemática crítica que condiciona essas atividades. Né? O que esses condicionantes têm relação direta com a atividade que é propriamente, que a gente facilmente liga com a educação matemática crítica. Então, do que posso, a gente vai olhar para o que ocorreu de fato, né? O que foi colocado em prática. E aí, condicionantes para não implementação da atividade investigativa foram o que a gente percebeu? Aquele professor supervisor que abriu as portas para o estagiário, ele de fato não aceitou aquele convite. Né? Ou seja, ou porque não ficou junto na sala de aula, ou então porque reduziu o número de aulas, ou porque policiou o estagiário, cerceou a liberdade e a autonomia do estagiário, e aí isso acabou fechando a investigação, indo para o exercício. Né? Dificuldades dos alunos com matemática não possibilitaram o desenvolvimento de atividades investigativas. Isso acontece com frequência. Né? E as avaliações externas, como aquelas que eu falei antes, a Caresc, Prova Brasil e assim por diante. Agora, quando a atividade investigativa aconteceu, quais foram os condicionantes disso, né, da sua implementação? O aceite do professor supervisor para realizar as atividades investigativas aconteceu, e esse aceite tem a ver com, né, aceitar o estagiário na sua sala, aceitar a temática proposta para se discutir a matemática mobilizada naquela notícia, né? Aceitar o caráter investigativo da atividade proposta e aceitar estar com o estagiário. E não simplesmente arranjar outros compromissos enquanto o estagiário está sozinho lá na sala de aula. Isso tem a ver com o aceite do professor a um trabalho de investigação a partir da educação matemática crítica. A temática escolhida, ela
é de interesse de todos os envolvidos, ou seja, é do estagiário, do professor supervisor, dos alunos que estão envolvidos com a atividade. Foi fundamental para a atividade acontecer os estagiários terem mostrado como se faz. Ó, para somar duas frações, você tem que fazer assim, ó, 2 pontos. Então faz lá um pouquinho, faz. Agora a gente vai para a investigação. Em algumas turmas foi fundamental. Então mostra para a gente que aquele trabalho da investigação, que ali daquele quadro, dos 6 ambientes, o ambiente 1 é fundamental e não pode ser esquecido, né? Porque a gente comumente vê um foco só no cenário para investigação e esquece o trabalho com matemática. E a gente vê também isso em pesquisas que da bandeira da educação matemática crítica, sem matemática. Sem matemática. E aí, os estagiários perceberam que como é importante potencializar os sujeitos lá na escola de educação básica com matemática para poderem fazer a leitura e escrita do mundo. E outras matemáticas, naquele momento, não ajudariam. Então, esse relato deles é bem importante para a gente pensar. O que a gente está fazendo em prol de uma educação matemática crítica na educação básica ou na formação de professores? Sem matemática, não é educação matemática crítica. É outra coisa. A gente pode até conversar sobre isso, né? A adequação dos conceitos matemáticos, né? Isso acho que a gente já tinha conversado, o Guilherme, eu já conversei com a Maria Flávia, ou seja, você mudar aqueles dados da realidade, porque aqueles números lá não fazem sentido para os estudantes, a gente não ia convidá-los à investigação. Ou seja, aqueles números precisavam ser transformados de decimais para naturais, para que os alunos se engajassem e trabalhassem naquele contexto. Então, uma realidade se transformando numa semi-realidade para a realidade fazer sentido. Né? Para a realidade fazer sentido. E a importância da manutenção de algumas práticas rotineiras. O que eles percebem é que a gente não consegue trabalhar com cenários de investigação quando a gente simplesmente muda tudo. Os alunos perdem o rumo, perdem o porto seguro, perdem a zona. O perder a zona de conforto não é bom. Não é bom. Nesses contextos aqui, né? Então, nesse processo de pensar como é que exercícios se trabalham com cenários para investigação, que reflexões os futuros professores fazem durante o desenvolvimento dessas ações formativas que eu desenvolvo com eles, né? Então, que reflexões são mobilizadas pelos futuros professores quando eles consideram desenvolver a matemacia na sua sala de aula? O que a gente pode dizer sobre o desenvolvimento da matemacia do professor que ensina matemática? E sobre a matemacia dos alunos, né, e sobre a matemacia, especialmente sobre a matemacia, a gente encontra muito na literatura do professor Ouro, né? E dos alunos também da educação básica, a gente vê uma série de trabalhos a respeito disso. Mas e a matemacia do professor? O que é isso, a matemacia do professor? Porque os meus estudantes, quando eles estavam mobilizando notícias de jornal, que tem a ver com matemática em ação, né? Situações que a matemática ali é importante para legitimar e tomada de decisões, como é que isso se transforma em atividade investigativa, né? Esse processo reflexivo diz dessa matemacia do professor. E aí, quando eles estão pensando na notícia, quando eles estão fazendo essa escolha, estão pensando na temática, o que entra em cena ali é a matemacia do professor como sujeito, como cidadão. Ele está olhando a notícia, ele está tentando entender a notícia, ele está falando sobre esse tema, está tentando perceber que matemática é essa notícia, o quanto que eu sei falar sobre a matemática daquela notícia, ele está pensando nele, nas próprias reflexões, nas próprias vivências, no seu conhecimento, né? É uma reflexão com matemática, ou seja, a sua própria matemacia. Quando eles passam, então, para tentar transformar essa notícia da mídia, que é a matemática em ação, em uma atividade, né, pedagógica, ou seja, a notícia sendo um artefato pedagógico, o foco aqui é na matemacia dos alunos. Então, eles querem desenvolver com os alunos essa habilidade de refletir com a matemática, né, de pensar junto com a matemática, usando a matemática como ferramenta. Então, quando a gente pensa nas reflexões que o futuro professor ele faz, desenvolve, tem esses dois momentos, né? O futuro professor como cidadão e também como professor.
E aí, lá na aula de matemática, quando a atividade investigativa está sendo colocada em ação, o que que ele vai pensar? Ele vai refletir sobre o quê? Ele vai pensar sobre a relação entre os ambientes de aprendizagem, quando ele está planejando e colocando em ação, né? Na verdade, aqui eu estou falando do planejamento, né? Como é que esses ambientes se relacionam, se eles se complementam. Eu primeiro trabalho com o 6, ou primeiro trabalho com o 3, depois eu vou para o 1, ou seja, que movimentos há entre os diferentes ambientes de aprendizagem. Então, ele está pensando sobre isso, né? Que ordem eu estabeleço naqueles movimentos, naqueles ambientes. Ele está pensando sobre as situações e relações da pesquisa crítica, né? O que tenho, o que quero e o que posso fazer. Então, tudo isso faz parte desse conjunto de reflexões para colocar, para implementar depois a atividade. E ele está refletindo sobre educação matemática crítica, né? Ele está pensando o que, que ele quer com essa atividade. O desenvolvimento da matemacia, quais são as preocupações dessa educação matemática crítica que estão evidentes quando ele pensa, quando ele planeja essa atividade. Quando ele vai fazer a implementação, né, a reflexão ela está ali no contexto real da ação, né, e é própria de imprevisibilidade, não tem como a gente cercar ela, né? Não, eu quero pensar sobre isso. Os fatos vão acontecendo, eles têm que lidar e tomar várias decisões nesse contexto de imprevisibilidade. Então, é a reflexão própria do contexto da ação, né, que tem a ver com matemática, sobre ensinar matemática, aprender matemática, sobre currículo. Reflexões essas que muitos autores já trazem para a gente, quem estuda sobre professores, né? Donald Schoen fala, Tardif fala sobre saberes, né? A gente tem outros autores bastante clássicos e que a gente já que contribuíram muito para pensar na reflexão que o professor faz quando ele coloca em ação suas atividades, seus planejamentos. Mas durante a implementação ele vai pensar também sobre esses condicionantes, né? O que me permitiu, o que está me permitindo colocar essa atividade em ação, né? E também vai pensar sobre o tema, né? Como é que aquele tema, aquela notícia é aceita pelos estudantes, como é que os estudantes, o que, que os estudantes pensam a respeito daquela temática, né? Reflexões que os próprios estudantes fazem. Então, o professor está refletindo com os estudantes sobre aquela notícia. Quando eles apresentam a experiência de estágio lá na disciplina para toda a turma, são as reflexões após a ação. E aí eles tentam responder o que, que aprendemos sobre ser professor a partir da educação matemática crítica. E aí essa reflexão é sobre aquelas reflexões que ele faz junto com os estudantes, tentando perceber o que os alunos aprenderam com aquela atividade, o que aquela atividade possibilitou, né, para os estudantes, e vai refletir sobre a prática desenvolvida, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode fazer de diferente. Então, a matemacia do futuro professor, né, que ensina matemática, ela diz respeito à sua própria matemacia como cidadão, como sujeito, que age, que faz parte, e uma habilidade de transformar situações de matemática em ação em cenários de investigação, atividades investigativas, né? E essa habilidade, esses movimentos que eles fazem nos ambientes e na planejamento e implementação, é cercada de muitas reflexões, né? Como acontece muito no nosso dia a dia. A gente está sempre refletindo, pensando sobre as nossas ações diárias. O futuro professor, quando ele se envolve nesse tipo de atividade, ele também está exercendo ali, desenvolvendo uma diversidade de reflexões. Isso nos faz pensar que essa matemacia que os alunos da educação básica desenvolvem é diferente da matemacia do futuro professor. Então, cabe a gente pensar aqui juntos que matemacia é essa? Matemacia didática, que está sendo desenvolvida quando o futuro professor está, de fato, se engajado em atividades para colocar uma educação matemática crítica em ação lá no seu contexto, né? Pensar sobre isso, né, o desenvolvimento desses conceitos da educação matemática crítica, como eu penso sobre eles, como eles funcionam para mim, ter escrito sobre tudo isso, é uma homenagem ao nosso querido, né? Além de não quis mostrar fotos, eu acho que a gente já fez homenagem, inclusive nesse programa, mas falar sobre como é que eu entendo, né, a educação matemática crítica na minha prática, para mim é uma homenagem muito importante que a gente faz para o nosso querido. Bom, gente, aqui as referências, tem Milane tentando caminhar sozinha, mas tem muitos coisas aí parceiros. Bom, então é isso, gente. Obrigada pelo seu
Tá, eu já passei, mas falta a congregação aí. Ah, pode. Eu não trouxe caneta, eu vou anotar no celular. Eu não estou mexendo no celular, tá? Mas eu não trouxe caneta aqui. Você tem? Não, eu anoto aqui no meu WhatsApp. Só uma folhinha. Então. Obrigada, obrigada, colega. Tá lá. Oi. Oi, nada. Ai, obrigada a você. É o empoderamento do sujeito, né, da ação. Então, quando a gente está pensando na escola, é o sujeito que está envolvido naquela atividade, ou seja, os alunos, geralmente, da educação básica. E esse empoderamento é via matemática. Né? Então, o empoderamento é do sujeito com aquela matemática. E eu vejo que é fundamental o trabalho com exercício, e eu digo assim, algo que não tem muito escrito aí, o empoderamento que acontece no ambiente número 2, quando a gente está no ambiente da matemática, pura, digamos, entre aspas, né? Em que a gente está desenvolvendo as investigações, porque aquela postura que o estudante tem em 2 é uma postura de questionamento, de deixa eu ver se posso, deixa eu ver onde é que eu consigo chegar se eu for por esse caminho. Então, a gente não está falando de padaria, guerra do Oriente Médio, de Amazônia, a gente está falando da matemática. De novo, a matemática, aquela do currículo. Tá? A gente está falando especialmente dela porque ela traz um empoderamento especial para o sujeito que está envolvido com ela. Né? E, então, o que acontece ali no ambiente 2 é uma postura muito semelhante ao que acontece em 6. Mas a gente não fala tanto dessa postura em 2. O João Pedro da Ponte ele vai falar esse empoderamento em 2 para a gente tentar formar futuros matemáticos, né? Tentar imitar o matemático. O empoderamento em 2 é pensando a partir da educação matemática crítica, que aquela postura de tentar, de ver onde a gente chega, é a mesma, é muito semelhante à que acontece em 6. Então, eu vejo como importantíssimo o trabalho com a matemática pura para a gente poder agir na realidade, para a gente questionar a realidade, tentar entender e tomar decisões com essa matemática. Então, quando você pergunta, né, é importante o ambiente para o empoderamento? Eu digo que sim, tentando não isolar os ambientes, mas tentando relacioná-los, como o Olho já dizia para a gente, né? Ele não falava da importância de se movimentar, mas também os estagiários mostraram isso para a gente. E é fundamental essa complementaridade, esse diálogo. Ah, acho que eram os atos não investigativos. É um pouco. Isso. Chato, Rose. Percebi, entendi.
É. Eles vão ganhar zero, né? Isso. Uhum. Tá. Primeiro que a ideia do convite, né? A gente tem vários textos, né? Já pensando que convite é esse, como que a gente faz o convite a quem, né? Porque eu lembro nitidamente quando eu comecei a mobilizar esses conceitos, uma aluna de mestrado falou assim, não, mas espera aí, antes de convidar os alunos, tem que convidar o professor. O professor é que tem que topar fazer esse tipo de proposta, mesmo no estágio, né? Então, tem diversos convites. Como é que eu convido meu colega, formador de professores do IME, a desenvolver uma perspectiva mais aberta, de diálogo na sua sala de aula? Tem um convite ao colega, que está lá num outro instituto, para a gente tentar formar esse professor com uma visão que não se aprende matemática só escutando. Tem diversos convites, né? Não diria nem níveis para diferentes sujeitos, né? E esse aceite, né, ou não, do próprio dos alunos da educação básica, eles acabam sendo demonstrados, desde explicitamente, assim, não, eu não quero, porque N motivos, não me interessa a temática, aqui quem manda é o professor, é você que tem que me dizer o que eu tenho que fazer, mas o que eu tenho que fazer é não perguntar, refletir, não, me diz qual é a fórmula, qual é o cálculo, né? Ah, até nãos do tipo, não, eu não quero, isso não me interessa, começa a desdenhar, começar a soltar piada, tirar sarro do professor. Então, são diferentes tipos de não, né, de não aceite. E aí a gente começa a pensar assim, né, Rosi? O Olho sempre dizia assim, a gente precisa convidar os estudantes para o cenário da investigação. Precisa mesmo. Se a gente for tentar trabalhar com tudo que eles querem, a gente não consegue desenvolver tudo que é importante. Nós, como organizadores do currículo que somos, nós, como prática pedagógica, nós temos uma visão diferente dos alunos. E a gente quer alguma coisa com essa matemática, com as matemáticas, né? Então, não significa, bom, não quero desenvolver, não vou fazer. Não, mas você vai desenvolver. Vamos ver onde é que a gente chega com isso. Tá aqui, você pode ir por aqui, você pode ir por aqui, mas você vai por algum caminho. Né? Porque parece, a impressão que eu tenho quando algumas pessoas leem sobre esse convite, a gente tem que dar. Se não aceitar, se não aceitar, o que a gente faz? Vai ficar a sala de aula? Vai embora? Não, a gente tem que fazer. Então, não tem nada de romântico nesse convite. Né? A gente tem que, de algum modo, argumentar com os estudantes que a gente precisa estudar matemática, que a gente precisa se envolver em atividades como essas também. Então, esse convite não tem nada de esse aceite, não é imediato, não tem nada de simples, né? Tem muitos condicionantes aí. Você me perguntou e da imprevisibilidade, né? Eu acho que tem uma imprevisibilidade, é isso, né, que eu queria pensar, vocês, que eu estou pensando, o que é próprio de atividades a partir da educação matemática crítica? Que imprevisibilidade é essa? Algo que é muito forte não, nós não podemos falar aqui sobre isso. A aula de matemática não é ambiente de reflexão. Não é ambiente de reflexão. Então, mas isso até os alunos já estão preparados, de tanto que acontece, né? Mas quando eles estão na prática, aprendendo, o futuro professor, né, com as primeiras experiências, isso é muito forte. Essa imprevisibilidade, por mais que eles saibam que vão encontrar esses embates, balança, né? Porque não tem toda a experiência. Porque a gente pensar mesmo. Que é diferente, né? Previsível da educação, a partir da educação matemática crítica, que é diferente da modelagem, que é diferente da história da matemática. Acho legal a gente pensar isso. Essas caixinhas de metodologias, digamos assim, não é só para encaixotar, mas é para ver de particularidades, né? O que a gente ganha, o que a gente perde, uma e outra. É aí para a gente pensar.
Legal. 2018, né? Quando a gente entra na universidade, não é só para ministrar aula, né? Tipo, não é nem que a gente quer, mas tá aqui esse cargo de gestão, tá aqui isso aqui, você precisa fazer isso. E na extensão, e nessa relação com outros colegas, né? A gente acaba conversando e também tentando ver possibilidades de ação conjunta, né? Então, a gente já tem conseguido com diversos parceiros lá do Instituto mais duro, digamos, que é lá o IME, essas parcerias em prol da educação matemática crítica, né? Então, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, né? Chegou no passado, eu acho. Quem já leu os Campos Mós 2000 Sinais para Investigação? A turma toda. Eu falei, ai, meu Deus, ferrou, né? Porque era isso que eu ia trabalhar hoje, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, que bom, que bom, né? Então, no Instituto de Matemática, eles estão lendo outras coisas que fogem um pouco do que a gente tinha há uns 2, 3 anos. Então, uh, mas sempre é, Andrei, em disciplinas mais de cunho pedagógico. E assim, eu não vejo tanto problema em não ser, porque na geometria analítica, no cálculo, a gente precisa apresentar aquelas ferramentas do cálculo da geometria analítica. Então, o professor também, como da educação básica, ele vai fazer as suas escolhas. Eu quero trabalhar com as cônicas, com as equações parametrizadas, com isso, isso, isso. Agora, como eu vou trabalhar isso, que relações eu vou estabelecer, o que eu vou deixar de fora, é as mesmas escolhas que a gente faz na educação básica, o professor faz, né? E aí a gente percebeu com a pesquisa do Christian que a forma como, por exemplo, o professor conversa com os alunos sobre aqueles conceitos matemáticos, de uma conversa mais aberta, né, a partir do diálogo, tende a enriquecer não só a aprendizagem de matemática, mas como eles enxergam a aula de matemática, que serão futuros professores. Ou seja, as aulas da disciplina de conhecimento específico, eles também podem ser contexto para se pensar o que pode ser, né, lá na educação básica. Então, o estágio desde o primeiro semestre eu acho ótimo, porque não precisa simplesmente jogar eles na escala, que é um jogar, às vezes, ó, tá aqui, vai na escola fazer uma atividade. Mas uma ação, por exemplo, de escuta e de tentativa de compreensão do outro, um estudante é uma baita aprendizagem sobre ser professor, sobre escutar, sobre refletir sobre, poxa, entende-se coisas distintas daquilo que eu sei. Se a pessoa consegue, né, ter essa consciência, que é a ideia do Rômulo, né, do descentramento, do estranhamento, ele vai perceber isso na curva de 30, depois mais adiante. Então, a gente consegue sim, desde o início do estágio. Agora, uma coisa que preocupa, que é uma coisa que a gente já tinha conquistado muito lá na Faculdade de Educação, eram os estágios em ambientes não formais, a educação não formal. Então, a gente tinha muitos espaços, por exemplo, de educação museal, de ONGs e outros espaços que eram legitimados como estágio, e a gente está tendo algumas amarras para colocar isso em ação. Não pode, não pode. Ou seja, aprender matemática só se aprende na escola, é isso que é a legislação. Forte demais. É muito obrigada. Eu queria perguntar, né, sobre o conceito de paradigma do exercício que o outro traz, né?
Eu acho que ficou muito claro na sua apresentação a importância do exercício, né? Então, eu queria perguntar se há uma diferenciação entre exercício e paradigma do exercício. Tá? Por que eu fiz essa pergunta, né? Na minha dissertação, eu li sobre paradigma do exercício e depois sobre o conceito de educação bancária do Paulo Freire. E aí, eu identifiquei algumas aproximações, né, entre esses dois conceitos. Mas aí na minha jornada, né, as pessoas me alertaram sobre o perigo de relacionar esses dois conceitos, da educação bancária com o paradigma do exercício. Mas o que eu entendo é que há uma diferenciação entre esse exercício que você fala, né, que ele emerge, né, para os cenários para investigação, do paradigma do exercício, que é aquela aula não dialógica, que fica só ali na resolução mesmo. Eu queria ouvir um pouquinho, né, sobre essa diferenciação. É, acho que é bem diferente, né? Porque o exercício ele está lá no livro, é aquelas 3 linhas que você identifica os dados, você tem uma pergunta, né? Quando, meu entendimento, né? Quando o Ori coloca paradigma no exercício, e aí o cenário para investigação também é um paradigma, tentando entender que estar num paradigma, trabalhar de acordo com o paradigma, é uma epistemologia. Quando eu coloco em ação exercícios, de acordo com esse paradigma, eu penso sobre como é que se aprende via exercício, como é que eu ensino via exercício, o que é importante numa aula de matemática com exercícios. Tudo isso é diferente de exercício, né? Então, o paradigma é uma postura epistemológica do professor e política também, né? Porque se aprende escutando, então você vai ficar quietinho, e é importante o silêncio, né? Você vai prestar bem atenção. Onde eu já dizia, só falar todas as palavras, a boca bem aberta, articular todas as sílabas, os fonemas, e o aluno vai entender. Esse é o paradigma, essa é a epistemologia que está por trás. Então, é bem diferente do exercício em si. Né? O exercício é a concretização de tudo que o professor está pensando sobre ensinar e aprender. Né? O paradigma ele diz sobre essa postura. Sim, obrigada, Lucas. Alguns são momentos bem diferentes, né? Quando eles escolhem a notícia e percebem que a matemática que está por trás requer que eles estudem sobre matemática, é o momento que eles vão se debruçar e vão estudar. Dominei, sei o que é a matemática que está por trás, sei como é que ela ajuda a contribuir, né, a entender essa situação. Agora, como é que eu transformo isso para o sexto ano B? Assim, coisas completamente diferentes. Então, então, uma coisa eu vejo importante aqui, né? Daqui a pouco eles estão envolvendo, estão estudando matemática no ensino superior, além da educação básica, para entender aquilo. Então, eu digo, é a matemacia como cidadão. E aí, quando eles vão trabalhar lá na escola, eles vão ver que ideias daquilo eles conseguem fazer, transpor, né? Ou que modos eu tenho de dizer sobre isso sem utilizar essa matemática aqui, mas uma outra matemática que é a do sexto ano. Não é um movimento que não é simples. Mas sim, por isso que existe a ideia do planejamento. Eles enxergam que aí fica bem nítido, né?
Gente, se vocês fossem dar aula via exercícios, ninguém precisa estar aqui. Qualquer um dá aula de exercícios, né? Então a gente está aqui para pensar algo que a gente possa fazer diferente, mas não menos importante ou mais importante, mas diferente. Com esse tipo de atividade, com esse tipo de mobilização, a gente conquista outras qualidades de aprendizagem diferentes do que acontece no exercício. Mas existe esse caminho de planejamento e de estudo próprio. E aí, o que a gente consegue fazer em 3 períodos, né? 2 períodos. Então, são recortes, mas eles fazem coisas que eles não estavam nem pensando que conseguiriam fazer. E você conseguiu ver o engajamento de alguns estudantes que antes não se engajavam, porque você conseguiu atingir aquele ali, aquilo ali. Nunca a turma toda, isso é muito utópico, né? Mas eles percebem engajamentos distintos que antes não aconteciam. Isso tudo é aprendizagem, né? Quando a gente começa a falar, né, antes de trabalhar com educação matemática crítica, com textos, né, da educação matemática crítica, eu trabalho com o texto do professor Baldino, Ensinar Matemática ou Educação Matemática, as diferenças, né? É um convite para as lamentações, né? Porque, na minha formação sempre foi assim, fulano de tal. Eu falei, não quero saber, mas acho que gosto, né? Não quero saber, não, mas assim, mas é importante eles falarem, porque eles percebem que coisas, pensamentos, formações, aprendizagens são distintas, a depender do tipo de atividade que a gente mobiliza, né? Então, eles percebem que quando eles chegam, por exemplo, na faculdade de educação, as pessoas sabem o nome deles, eles percebem, né, que eles têm espaço para falar, porque às vezes é tão difícil nas disciplinas de cálculo, de geometria analítica, porque tem que falar tanto, porque tem que dar conta de tudo aquilo, que não dá tempo de eles falarem, né? Geralmente é assim. Então, eles fazem muitas comparações, não tem jeito, mas é importante que eles explicitem isso, para eles tomarem uma decisão também. O que eu quero daqui a 2 anos, quando eu estiver na sala de aula? Vou mais por aqui ou vou mais por aqui? E eles têm que fazer esse estágio. É uma coisa de convite, não tem nada de convite, vocês têm que fazer. Vocês têm que experimentar isso. Depois você vai dizer se funcionou, se não funcionou, se você gostou ou não gostou. Tem que fazer. Para depois eles pensarem o que eles querem da prática deles. Eles trazem, assim. Eles olhem para a formação. Cadê? Nossa, aqui no verão. Oi, bem. Que quando você fala do desenvolvimento de Minas, eu sei, aí você diz sobre diferentes interferências externas das provas, aí eu te pergunto, como que os alunos no estágio lidam com essas avaliações externas sobre a educação básica, que na educação matemática crítica, eles aprendem o modo de poder lidar com o sujeito. E aí, quando vai para a educação básica, já tem essa requerimento externo que tem uma avaliação para ser aplicada. Como é lidar com isso para os estagiários? Obrigada. Então, a pergunta, eles percebem que o que eles estão trabalhando, com o pouco tempo que eles têm, eles não vão ajudar aquele professor e aquele aluno a ir bem nas provas. Eles percebem isso. Mas eles entendem, junto comigo, que a escola não é só um espaço para responder a provas, para um outro tipo de formação, né? Então, por isso que muitas vezes a gente combina, eu com os estagiários, vamos fazer algumas ações também que vão ajudar nas provas. Porque trabalhar com respeito ao professor supervisor, trabalhar em parceria, também significa trabalhar com aquilo que você não acredita, que você não defende. Primeiro, porque você precisa daquele espaço. E, de novo, o Baldino fazia, né? Você precisa entrar, entender o jogo e colocar suas peças. Então, eles precisam estar lá. Eles estão lá, muitas vezes, para fazer aquilo que o professor está fazendo. E aí, aos poucos, eles vão achando esses momentos que, né, lembra de falar de brechas, para colocar em ação essas ações, né? Mas eles têm muita consciência que se espera, né,
por parte do professor supervisor que eles façam lá no estágio e o que eles gostariam de fazer e o que a Raquel quer. Eles percebem isso nitidamente. E é difícil para eles, né? Porque eles têm que fazer um estágio e, nossa, é sofrível. Mas é bom, né? Quando o estágio tem sofrimento, nesse sentido, né? Que a gente entende por que a gente sofre, chora. Aí eu acho que vale a pena o estágio. Mesma forma. É. Sim. É. Depois que eu escrevi o texto, eu te mando. Eu acho que é um baita convite tentar pensar nesses dois, né, esses dois gigantes da nossa área. Eu, eu queria só dizer que algo que eu falei no início, né, e reforço, eu ter escolhido diálogo, uma tese sobre diálogo, né, Borba, tem muito de Baldini ali. Eu vou pedir licença para o Roger, que eu já contei essa história, mas de repente alguns não. O Baldini me ensinou que para dialogar, para falar, a gente precisa trabalhar sobre alguma coisa que o outro te entrega. Então, eu passei muitos momentos com o Baldino aprendendo com o silêncio. Então, o Baldino me ensinou a perguntar. Então, quando a gente estava estudando sobre matemática, né, e algum aluno da graduação estava na lousa, à frente, a gente tinha que fazer perguntas, e não dizer como faz, mas a gente tinha que fazer perguntas para aquele aluno, para ele avançar. Fazer perguntas, é. E eu vinha de uma formação, que segundo ele falou, o Baldino, ele trabalhou muito na Federal do Rio Grande do Sul, onde eu me formei. Ele disse que ele criou os monstros que me formaram. Ele passou por lá antes de mim e formou todos aqueles meus professores. Então, você, Raquel, é criatura, cria dos monstros que eu criei. E o que é o monstro? Né? O que é a criatura dos monstros? É a pessoa que só isso recebe. Né? Então, eu cheguei aqui em Rio Claro e aprendi a perguntar para o Baldino. Teve um dia que o momento virou. Era eu, aqui na lousa, demonstrando teoremas da análise não estándar, que é uma baita novidade para mim, eu estava estudando sobre os infinitésimos, né? Ele só me perguntava, só falava quando eu dizia alguma coisa para ele. Só que eu não dizia, não saía do lugar. Eram silêncios, um minuto que parecia uma eternidade. Ele ficava me olhando na carteira, né? E eu suando lá. Se não tinha nada, eu bom, Raquel, você volta, você estuda, quando tiver alguma coisa para me perguntar, a gente volta. Era isso. Então, eu aprendi a dialogar com esses silêncios. Ou seja, a gente precisa escutar muito o que os alunos têm a dizer. O Bonnie falava, a gente ensina escutando, escutando. E aí, quando eu fui trabalhar com o olho, que já tinha um texto, e aprendi falando. E quando eu fui trabalhar com o olho escopimose sobre diálogo, ele traz lá a escuta ativa, né? Ou seja,
você precisa tentar entender o que que é isso, apoiar o sujeito com o qual você está conversando para que ele possa falar. Então, de novo, era Baldino a todo momento naquela escutativa, né? Então, e aí entrou o Rômulo também, aí fechou o cerco, né? Porque por mais diferenças, né, epistemológicas que tinham, né, teóricas, é isso, né? O Rômulo dizia que a gente precisa ir até onde o outro está para que juntos possamos ir em um lugar novo. E esse ir até onde o outro está é você perceber que tem alguma coisa que não bate com aquilo que você falou. E você estranhar e legitimar esse estranhamento para poder saber que é aquilo que está sendo estranho para ti. E aí você tem que perguntar, você tem que escutar. Então é um casamento ali com várias diferenças, claro, mas que para mim foi muito importante e me formou para eu poder colocar essas coisas em ação. Eu não preciso nomear, né? A Baldini disse isso. Quando eu falo, eu vejo muito vivo os três, né? Vamos ver se sai um texto assim. Eu acho que é muita ousadia, assim, muita responsabilidade fazer isso, né? Um ensaio. Acho que eu tenho uma questão também que a gente entender. Quando a gente olha para o lado do investimento, isso não é uma aula de matemática, não é uma aula de matemática. Então, da onde veio o entendimento que você tem de uma matemática? Aí, então, veio muito mais potencial para o ciclo da educação básica. Fala de uma feita pedagógica, fala de uma matemática, é muito diferente, inclusive para o professor. Aparecido muito grande com a matemática, muito professor e na educação básica de questão. Tive que seguir o ciclo também da ciência mesmo, valor do bem. Eu acho que meu poderia por aí apontar isso. Dentro disso, tem duas outras questões. A primeira é, como a gente pode pensar isso, porque eu estava falando também, está dentro desse curso, um cenário de 67% do caso de professor e EAD em particular, onde o estágio é, acho que o campo de estágio te vira um fato do estágio. Então, como é que a gente pensa nessa matemática? Ele quer que, na realidade, tanto dos professores de educação do segundo ciclo, quanto do primeiro ciclo. Para finalizar, tem uma frase que o Paulo Freire, que eu gosto muito dele. Educar é ensinar a amar o mundo. E a gente vê hoje, inclusive na palavra da pessoa, no valor, esse distanciamento daqui a paixão que a gente tem praticado, está sendo automático. Não vem matemática como lugar de crítica, não vem matemática como lugar de alunos. Eu digo que alguns alunos de ensino médio, fundamental, ensino médio, o superior, tem uma coisa técnica. Como é que a gente, eu sei que não é uma coisa de jogo, né? De jogo, mas no sentido coletivo, de forma que conseguir enfrentar esse processo. Vai, de uma coisa que pessoas de volta para Obrigada a você. Eu acho que agora a gente ganhou muito, né, em ter os cursos à distância, né, de ter só uma parcela, né, de fato, à distância, que a gente tenha garantia do presencial também, porque todo mundo que viveu como professora no período da pandemia percebeu que a gente perdeu muito, né, em termos de qualidade. Acho que a gente tinha que fazer um esforço tremendo para estar com eles, né, de conversar, dar aula com as câmeras fechadas, aquela coisa horrorosa, né, que a gente não tinha esse visual para saber como é que aquilo estava sendo entendido. Então, a gente ganha muito no presencial. Eu não iria, assim, a partir do meu contexto lá, eu não iria tão longe a pensar
nesse formato, né, nas privadas e à distância. Para vocês terem uma noção, nosso curso de licenciatura em pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a gente tem 8 encontros de 4 horas para se trabalhar com matemática. Tá? O que eu faço com isso? Os tempos 16, o dobro. Então, tu imagina a escolha que eu tenho que fazer, né, de currículos, o que eu tenho que discutir com esses estudantes. Então, assim, a faculdade de educação, e assim, não vai estar se gravado, mas isso já é sabido, a gente não forma professores para trabalhar lá na USP. Forma. E aí você tem um caso específico aqui que você trouxe, que tudo começa lá, nos anos iniciais. Estudantes que muitas vezes não, né, chega com outras aprendizagens, com outras ideias da aula de matemática e da própria matemática, e a gente tem que ter o trabalho de reconstruir, de mostrar uma outra forma de se relacionar com a matemática, uma outra forma de usar a matemática, muitas outras coisas que a gente tem que ter, num espaço de tempo muito restrito. Então, assim, meu problema não está nem sendo pensar no IAD nas privadas, é o meu dia a dia lá. É o semestre que vem só 8 pontos de 4 horas. Então, isso acho que a gente precisa falar, a gente precisa dizer que não está, a gente não está formando professores lá naquela faculdade. Pode estar formando supergestores, futuros ministros da educação, mas a gente não forma professores para ensinar matemática para o nosso dia. E aí empoderar, ou seja, por que tem que ensinar matemática? Tudo bem, né? Tem que saber matemática, mas é que com a matemática eu posso muitas coisas. Preciso trabalhar com ele matemática. Aí a gente vai para extensão, a gente vai para o curso extra, a gente faz não sei o que. Mas de legitimação, são só aqueles encontros. Tudo que você fizer a mais é porque você ama sua profissão. Boa tarde. Obrigado pela fala aí, pelo esse tempo conosco. Eu queria perguntar, para não pedir, se você poderia dar alguns exemplos de atividades que os alunos sempre lá, as notícias organizadas, os conteúdos que eles estão trabalhando, algumas atividades assim que você lembra que o pessoal tem feito, eu fiquei curioso para saber como está sendo. E eu pergunto, peço, isso pensando que que eu tenho muita dificuldade em fazer esse movimento. Eu, quando pego no título, às vezes que eu tive que fazer, eu quis fazer, mas eu só consigo relacionar com estatística e porcentagem. E aí eu tipo de pergunta assim, nossa, então é só isso que você pega no título e porcentagem. Fração é comida e é isso que eu consigo estar aprendendo. Então eu tenho essa curiosidade. Você falou tanto de ser muito interessante aí, e para além dos temas quais conteúdos que o pessoal está conseguindo mobilizar, assim. Então, para a gente, eu agradeço. Ficou faltando mesmo essa parte, ainda bem que você perguntou. Mas é isso mesmo. É isso que você falou. Quer trabalhar com matriz, não, números complexos, nem está mais na BNC. Quer trabalhar com outro conteúdo, não usa educação matemática crítica como metodologia. Está gravando isso. Mas assim, né, como estratégia. A educação matemática crítica é uma postura, gente. Eu enxergo, o pessoal está trabalhando com o Tangram, com o material dourado, eu estou fazendo a minha educação matemática crítica ali, né? Então eu não vou, está aqui a hora da educação matemática crítica, está aqui a hora, não é educação matemática para mim, tudo é. Porque é uma postura mesmo de enxergar o outro, de fazer o outro estar comigo, de aprender com o outro. Mas a gente sabe que tem algumas atividades que têm a mais cara da educação matemática crítica, né? E algumas coisas que eu acho que não dá mesmo. Quando eles escolhem o exercício para transformar para o cenário para investigação, não é todo exercício
cabe uma transformação. Eles fazem escolhas, eles percebem que abertura que eles podem dar para aquele enunciado, geralmente funções, quando você vai investigar gráfico, relação entre as variáveis, você consegue fazer questionamentos e reflexões da própria matemática, então função é um bom assunto, né? Mas tem outros, e a gente vai trabalhar de outros modos, porque senão parece que a educação matemática crítica é a salvação do mundo, da sala de aula, e não é. Você tem outras possibilidades de trabalho. Então, quando você vai trabalhar lá com Teorema de Tales, você vai trabalhar com uma outra estratégia, você vai trabalhar com a história, enfim, né? Você vai fazer outros usos, né? E outras artimanhas, outras metodologias. Então, primeiro é isso, não dá para varrer todo o currículo. Primeiro é o tempo, né? Que a gente sabe que consome tempo, escutar o outro demanda tempo, falar com o outro demanda tempo, e trabalhar com investigação demanda tempo. Então, não dá para fazer sempre. E não é para fazer sempre. Penso assim, não é para fazer sempre. Então, você tem que fazer escolhas. Mas o que esses estagiários escolheram? Escolheram coisas que eles gostam, era a época de Páscoa ano passado, eles queriam entender por que o ovo de chocolate custa tão... É um coelho que você tem na sua mão? Por que o ovo de chocolate custa tão mais caro que a barra, tendo a mesma quantidade de chocolate? Isso porque a estagiária estava com uma promoção, ela queria discutir com a mãe dela, não, me compra isso, compra aquilo, e elas escolheram isso, né? E isso foi noticiado. Grandezas, regra de 3, foram ver a questão do transporte, da embalagem, o brinquedinho, o que influencia para chegar nos valores reais, né? Então, estudaram sobre a temática, sobre a matemática, mas era isso, era a regra de 3, tal porcentagem da ação. Um outro grupo trabalhou sobre o trabalho do cuidado. Então, eu queria discutir gênero com matemática, né? Então, eles foram fazer entrevistas e aí é uma outra concepção de que você está trabalhando com investigação porque você vai fazer entrevistas. Essa é uma percepção muito forte dos futuros professores. Eu trabalhei com atividade investigativa porque eles fizeram entrevistas, né? O que tu faz com aqueles dados, né? O que tu faz com aqueles resultados? E aí foi interessante que daí os estagiários colocaram aquela proposta, os alunos do ensino médio trabalharam em grupos, foram fazer as suas entrevistas, trataram aqueles dados com as medidas de tendência central, apresentaram. E algo muito importante, o empoderamento, é entender que, puxa, só mulher, tantos por cento trabalham com o trabalho do cuidado. Né? Que espaços outros teriam essas mulheres se não fosse o trabalho de cuidado? Crianças trabalhando com o cuidado do outro. Então, eles perceberam muitas realidades próprias do seu ambiente por conta desse trabalho dos estagiários. Né? Um outro grupo trabalhou com a questão do desmatamento, reflorestamento da floresta amazônica com a ideia de fração. Né? Quando eles tentaram discutir com os estudantes o que é isso, tantos por cento, ou 3/4 da floresta amazônica não consegue mais se regenerar, né, sozinho. Né? Então, eles tentaram estudar o que é o 3/4, mas não 3/4 de um quadrado, 3/4 de um círculo, 3/4 do mapa da floresta amazônica. E aí foi um processo de investigação, de descoberta, de estratégias, de como é que a gente chega no valor mais preciso, assim, pinta aquela região 3/4, para criar uma imagem mental, né? O que é isso, né? O poder de regeneração da floresta amazônica. Então, a criação de imagens com matemática empodera, né? Forma o sujeito. Eu acho que isso é o que a gente não pode perder de vista, o trabalho com matemática. Para reflexão, para crítica. Mas fica nesses conceitos aí. Com os outros, a gente usa outras coisas. Sim. Sim. Não. É que esse trabalho da notícia começou no passado, então foram poucos grupos, mas eu acho que vai aparecer à medida que a gente vai tendo. Vamos ver, amanhã eles vão apresentar esse trabalho para mim, a turma desse ano. Aí vamos ver os temas que eles vão trazer. Mas para contar a história. O que você falou mesmo?
Ah, sim. Ah, não, eu digo, eu peço lá naquela tarefa, na última ação, a fonte. Se você usou a IA, você disse, não tem problema usar a IA, gente, né? Eles têm que só escrever, usei a IA. Como eles vão apresentar amanhã, aí a gente vai ter um momento deles de eu fazer as perguntas, né? Daí aí a gente consegue ver o quanto eles estão próximos e apropriados daquele contexto. Daí tem esse momento. E aí quando eles forem para a prática, aí não tem IA lá, né? Aí é a imprevisibilidade tomando conta e não vai ter nenhuma IA. Dizer, o que que eu faço nessa hora, quando? Né? Tem jeito. Mas sim, eles usam bastante. E ok também, né? Tá. Ah, é. Tá lá no site da Faculdade de Educação, lá da USP, canal do YouTube. Se você procurar um evento em abril, os estagiários apresentaram esses trabalhos para um evento que a gente desenvolveu em homenagem ao olho. E lá eles trazem pelo menos 5 exemplos de atividades que vieram do notícia de jornal e como é que foi a implementação. Obrigada, Cris, por lembrar. Obrigado, Raquel. Eu agradeço.